Esse podcast, em sua segunda temporada, acontece com o apoio da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Olá, você está em Arte Adiante, um podcast onde nós conversamos sobre arte, contemporaneidade, futuro e possibilidades de criação. Hoje eu converso com Mauro Neri, também conhecido como Veracidade. Ele é um homem negro com cabelos e barba grisalhos. Veste uma camisa estampada nas cores cinza e preto. Falamos sobre sua forte presença na cena urbana paulistana, com sua poética que remete ao habitar e à cidade. Sou Nilo de Almeida, atuo já há alguns anos na área de cultura, me dedicando a pensar possibilidades para os museus e espaços de arte. Sou um homem branco, com cabelos grisalhos que já foram castanhos, olhos castanhos e uma altura média de 1,70. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos. É Mauro ou é Veracidade? Como é que eu te chamo? Pra gente começar a nossa conversa. São várias variáveis. Meu nome é Mauro Sérgio Neri da Silva, mas nesse universo do grafite, né, de quem repara na rua, sou conhecido como Veracidade, ou como Ver, ou como Casinha, depende muito. Eu nem sempre eu assino meus trabalhos. Quando eu assino Mauro. Mas no trabalho dos editores, os editores me chamam de Mauro Neri. Escolhe, resume ali. Então eu mesmo não assino Mauro Neri, mas você vai encontrar Mauro Neri. E não sou o único Mauro Neri, mas enfim, fiquem à vontade para então às vezes é Mauro Neri, entre aspas, Veracidade, entre parênteses. E a ideia, acho que da cidade está muito presente no teu trabalho, né? Sim. Eu circulo aí, né? Eu tenho origem no bairro do Grajaú, extremo sul da capital de São Paulo. E circulo muito pela cidade, né? Sempre, desde a infância, trabalhei com trabalhos relacionados à rua. Sempre trabalhei com arte também, desenho desde sempre, mas sempre tive uma relação forte com a rua, com o trabalhar na rua, seja como catador de materiais recicláveis, seja como vendedor ambulante, office boy, coisas assim, mas sempre também paralelo o trabalho de pintor, desenhista, que logo cedo já passei a fazer também comunicação visual, então placas, faixas, letreiros. Porque você tem uma formação em artes. Você não é um processo, você passou por algum processo de formação, não é um processo autodidata. Você tem essa experiência na tua trajetória? Sim, é misto, né? Porque eu desenho desde antes de qualquer coisa, desenho desde muito pequeno, mas aí na adolescência frequentei cursos, né, de artes, de desenho, depois eu me formei em licenciatura em artes visuais, depois eu morei fora e continuei estudando artes visuais, e então de autodidata, mas também tenho formação. Sim, porque uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava olhando, né, as postagens, sua produção, entrevistas que você deu, acho que não tem, por isso que eu falei da cidade no início, porque é muito complicado, você não tem, é impossível, não há caixinha que possa lhe colocar, você tem uma amplitude do que você faz, né? E eu lembro de uma postagem que você fez um mural que era celebrando uma moça, uma benzedeira, com uma planta, que é um trabalho lindo. E tem tantas camadas ali, por exemplo, né? Você tem arte urbana, você tem grafite, você tem pintura mural, você tem uma questão de uma ancestralidade, de falar de diversidade religiosa. Então, meio que... e acho que uma coisa que tem caracterizado um pouco mais essa temporada, né? Pessoas que nos avassalam, que nos atravessam com a potência dos seus trabalhos. Pois eu sou muito agraciado pelo contexto, né, em que eu vivo, tudo muito circunstancial. Existem alguns interesses que partem de mim, assim, a priori, né, vindo de onde eu vim, né, desse lugar de fala, né, um preto de quebrada, que
minha formação sempre teve ligado e paralela à educação, né? Então eu já, a partir da idade adulta, assim, eu já passei também a trabalhar como educador, como professor. Então toda a minha formação como artista vem de um trabalho social político ligado à educação, né? Isso, percorrendo, né, as cidades, diferentes CEPs aí, né, das cidades e mundo afora. E eu tenho sido agraciado por convites muito legais, né? Então, mais que eu tenha interesses aí ligados a direitos humanos, questões ambientais, eu sou sempre convidado a somar, a colaborar com um projeto e que me dá a oportunidade de aprender e de abordar temáticas que a princípio que não era a minha especialidade, mas que eu tenho o privilégio de abordar, de aprender, de trocar, né? Então, o meu trabalho começa muito com uma questão, como eu disse, ligado à comunicação, à educação. Então, a educomunicação e as questões que me afligem, as questões que eu sou tocado, que eu sou convidado a somar, né? Então também, eu acho que também tem sido um desafio meu também, que percebo carreiras que têm que são focadas, né, e conseguem resultados interessantes por esse foco. Eu acabo diluindo muito a minha linha de ação, né, com ativismo, com política, com educação, sobretudo com pintura outdoor, né, sobretudo com projetos que não necessariamente, que 90% dos casos não tem um orçamento ligado, né? Então, a maioria do que eu faço é sem autorização, é sem ganhar grana, né? Colocando ali a minha liberdade em jogo, né? Então, tenho colecionado questões, né, judiciais, de violência policial, questões, né, questões com a justiça. Então, é um caminho que eu escolhi que tá ligado a essa ação política, assim. Então, chamo de um artivismo, né? Sim. Então, então eu percebo que vou amadurecendo de várias frentes, né? Então, e cada vez mais eu tenho tendido para uma questão política, né? Uhum. Embora a questão do mercado me seduz, né? Eu percebi isso um pouco, né? Nos colegas, nas convivências, né? Nesse meio, e que é muito bacana poder conseguir conquistar, né, um valor econômico, né, bens, vendendo obras móveis, né? Mas o que mais me seduz mesmo é o contato direto com o público, né, esse feedback, essa questão acessível e democrática mesmo da arte. Então é isso que me brilha os olhos, é para isso onde eu acho que é a minha maior contribuição. Uhum. E a ideia que você falou, que até uma coisa que me interessou, do artivismo, né? E onde começa? Porque eu lembro que você está até 95, se eu não me engano, né? Você estava num certo caminho e depois você começa a ampliar as suas experiências. É isso, mais ou menos? Sim, então. Eu sou de 81. Eu já venho trabalhando profissionalmente desde os anos 90, acho que em 94 eu passei a assinar meus trabalhos. Então, dali... mesmo já tendo feito trabalhos comerciais antes, né? Mesmo na infância, assim, sempre ligados à arte. Mas os trabalhos mesmo de arte veio aí, 94, 95. A partir daí, eu não parei mais com essa questão de ganhar vida fazendo arte, né? A princípio, uma arte mais comercial. O meu trabalho autoral mesmo, no qual eu sou reconhecido hoje, vem a partir de 2002, né? Mas já de 2019 eu passo a dar aula. Então, mesmo eu descobri a minha pegada, o meu estilo, né? Esse é meu trabalho autoral em meio a o trabalho como educador. Então ele foi se formando já com esses conceitos de políticos mesmo, sociais, né? Então já veio meio misturado. Então trabalhar na quebrada, dando oficina, né, para jovens e gente de toda a idade, né, dando ali oportunidade de acesso à cultura, foi o que foi me formando, né? E aí esses convites que também estavam ligados a isso. Então, desde o início, eu sabia que eu trabalhava com comunicação visual, fazendo placas, faixas, letreiros,
né, já tinha desenvolvido um trabalho de figurativo, de realismo. E aí, quando eu entendi, né, foi bem ali na época de 2002, em que eu conheci os grafiteiros da minha região e da cidade. Quando eu estava ali frequentando a faculdade, eu conheci muita gente desse meio. E aí eu percebi, o que eu quero fazer é um ativismo, eu quero usar essa minha técnica para trazer mensagens e tudo. Mas eu ainda não tinha uma clareza de que mensagens eu queria explicitar. E aí eu comecei meio que desenvolvendo questões, perguntas. Aí começou essa questão da conjugação com a palavra ver, né? Que começou com o que busca ver, depois o que a gente precisa ver, e aí variações da palavra ver, e então veracidade. E aí eu fui percebendo que mesmo de uma forma evasiva, um pouco não tão clara assim, mas tinha ali uma reflexão que remetia às minhas inquietações, né? Então, a partir dali, eu fui conjugando essas questões, e aí gradualmente eu fui inserindo questões mais objetivas, né? Ligadas a racismo, justiça social, e aí seja também ligados a convites, mas aí eu passei a ser mais preciso, mais direto, né, nessas questões. Isso culminou bastante com aquele episódio com George Floyd, né, sobre né, veio aquela onda, né, dessa discussão sobre racismo, né, que tomou uma proporção grande, né, a nível mundial, e eu surfei essa onda, né, de trazer frases desse tipo mais diretas. E aí coincidiu já com a pandemia, em que eu também entendi que tinha ali uma urgência de algumas mensagens que precisavam ser ditas. E aí eu fui gradualmente colocando em prática um projeto que já vinha de alguns anos, que era um projeto chamado Infografite, que o próprio nome já ajuda a explicar, né, que são informações úteis às sociedades por meio de grafites, né, estampados ali, seja através da técnica do lambe-lambe, do stencil ou a mão livre, frases mais diretas, né? Então eu venho misturando isso. Também essa escolha, né, de reproduzir, de reverenciar e de abordar, representar figuras negras, indígenas, né, foi passando a ser mais intencional e recorrente. Vou segurar uma outra coisa assim, que você fala de grafite e grafite também, né? Se bem que a ideia de englobar todas as palavras, né? as possíveis interpretações, na verdade, né? Sim, né? Tem muitas terminologias, né, que eu costumo usar de acordo como convém, né? Seja para diferenciar grafite de grafite. Geralmente a diferença vem do lugar de fala. Alguém que entende, que conhece e é do meio, usa esse termo mais internacional, que é grafite com 2 Fs e TI. Então, quando você percebe esse escrito dessa forma, você entende também quem é que está falando. Então, geralmente as pessoas de fora, estudiosos que não são especialistas no assunto, usam a palavra grafite, né? E o grafite, eu geralmente uso o grafite porque está mais ligado a essa questão universal, que tem todo um slang, que vem sim uma palavra, enfim, tem origens mais longas, mas vem de uma coisa mais americanizada, mas também com uma origem mais histórica, enquanto que o grafite é um jeito mais abrasileirado. Assim como o termo pichação, a escrita com X e escrita com CH, também remete um pouco a essas duas coisas, né? Enquanto que o grafite com CH é algo que sempre existiu, que são escritas de todo tipo, né? Desde a pré-história, né? E grafite com X, ela se refere a um estilo específico mais contemporâneo, do qual os pichadores fazem com o intuito de não serem reconhecidos. Então tem uma caligrafia própria das cidades e tudo mais. Então a pichação que eu faço é a pichação antiga, a pichação com CH, que é aquela que dialoga com todo mundo, que é aquela que é possível ser lida por todo mundo. Então eu me considero um pichador com CH, e é interessante essas expressões, porque, no geral, não existe um consenso, né, que determina o que é cada coisa, é muito do repertório de cada um. Mas o consenso é que as pessoas não entendem bem o que é e usam para atribuir valor, né? Muita gente começa a falar assim, nossa, linda a sua pichação, muito legal a sua pichação. Aí elas mesmas se autocorrigem. Ah, não é uma pichação, é um grafite, né? Como se estivesse colocando num outro lugar hierárquico. Qualificando, né? Não. Aí depois se corrige novamente, não é um grafite, isso é uma obra de arte. Então, a pichação é quando é feio, o grafite é quando é bom, e a obra de arte é quando é muito bonita. Então, o mural, a obra de arte, está numa outra escala hierárquica que atribui valor.
Então, tipo, tá muito mais ligado a essa atribuição de valor do que o que representa cada coisa, porque não existe um consenso, né? Então, e aí eu contrariando isso, eu digo que eu até acho que a pichação é uma coisa de vanguarda, uma expressão de vanguarda, e diferente da maioria dos meus colegas que começam na adolescente como pichador, e aí evolui para grafiteiros, e aí mais tarde evolui para artistas plásticos, né? Como se estivesse numa hierarquia. E eu provocando penso o contrário. Eu comecei como artista plástico fazendo retrato, paisagem, passei a ser grafiteiro, né? E agora, no meu ápice, eu sou um pichador com CH, porque entendendo esse valor que a pichação tem na arte contemporânea. E tem uma coisa que é muito interessante no teu trabalho, estava lembrando agora do gentileza, né? Tem uma sutileza, uma imanência que vai aparecendo no trabalho, né? Essa coisa de você perceber. A gente está aqui, como conversamos um pouco antes, eu me lembro de você muitas vezes nesses eventos na SP Art, numa Bienal, e você presente ali em alguns momentos, né? Assim, e você percebe, né? Eu lembro das casinhas, uma coisa com casa, também na minha produção com a coisa com casa. Então, né? Você fala a coisa no muro, que é uma coisa que é presente, mas ela é sutil, né? E tem um dado também, numa entrevista que você fala, acho que você estava na Itália, que você fala faz um veratità, que seria seu nome italiano, que também é verdade, né? É verdade, é uma busca de trazer uma verdade de que lugar de fala, né? Sim, sim. Essa busca, justamente, você usou uma palavra que eu gosto muito, que é perceber. A gente, na cidade, a gente tem essa exacerbação de informação em que a gente olha, mas não vê. Né? Perceber, ver é uma outra coisa. Então, a gente está tão embebedecido, né, pelo cotidiano que não percebe um monte de coisas, né? Sutilezas, peculiaridades, né? Problemas em que a gente fala, não, faz parte, normal, a gente acaba não percebendo. Então, o ver a cidade, o que busca ver, o que a gente precisa ler, parte dessa necessidade de perceber as coisas mesmo e não simplesmente só olhar. E aí remete também para aquela questão das figuras que olham para cima. Geralmente eu retrato pessoas que estão olhando para cima como com quem procura algo que não está diante dos olhos, assim. Então precisa deslocar mesmo o pensamento para perceber alguma coisa que está para além do nosso olhar periférico, assim. Então precisa olhar mais a fundo, né? Então, uma transcendência, na verdade, que, né? que faz esse link com o espiritual, existencial, mas que é para além disso, né? É mais filosofal, existencial mesmo. Então, e aí é interessante, né? Brincar, a gente com a vantagem da língua portuguesa pode brincar muito com esses jogos de palavras e tudo mais. Eu tento traduzir isso para outras línguas, nenhuma tem tanto sucesso como a do português, mas é interessante também brincar, né? Inglês, francês, espanhol, ou até alemão, com um pouco o que dá ali, né? Então, na conversa com as pessoas, eu sempre trago um pouco veracidade para países de outra língua, mas também sempre tento traduzir um pouco ali. Como seria isso que palavra carrega esses conceitos, né? Sim. Da verdade e do olhar, né? E do olhar para a cidade. Então, tento juntar aí as brincadeiras. Eu gosto muito de inventar palavras. Tem sido uns encontros bem interessantes, viu? Bem interessantes. E tem uma coisa que você coloca agora que é muito bacana, porque o trabalho eu consigo ver a questão do educador, né? Da pessoa que professa a sua crença no melhor dos sentidos para transformar. E tem a questão também de uma questão artivista e de um outro braço essa questão que vai transcender. Então, acho que você atravessa um desafio que é muito bacana de trazer uma questão, pautas, né, sociais, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo manter uma percepção para além disso, né? Porque não é uma questão, que é uma coisa que tem me pegado muito, que a gente fala, nós estamos vivendo um mundo, essa questão das diferenças, né, sociais cada vez mais gritantes, o abismo cada vez maior, né? A gente superou esse conceito de pobreza, vai para uma outra instância agora, né, de uma desumanização, né? E aí o teu trabalho vem e nos resgata essa questão de humanidade, né? Sim. Acho que é o apelo, né, de onde a gente mais
mas precisa se dar conta mesmo, né, da convivência, né, de diminuir esses abismos, esses muros, né, que nos separam. Então me interessa muito mesmo essa intersecção, né, essa vazão da margem, né. A gente se considera aí, tem um coletivo chamado Agentes Marginais, que surgiu de um movimento chamado Imargem, né, que é a imagem da margem. Então a gente acredita muito nessa vazão da margem, desses agentes que são marginalizados, ali na margem da Billings, né, na margem da cidade, e que tem a trocar, que a cidade é de todos, né, que o centro é de quem é da periferia e vice-versa. Então, num sentido mesmo de pertencimento, né, de circular, de acesso. Então, acho que a gente precisa muito trocar, né? Acho que as pessoas com poder aquisitivo, com formadores de opinião, precisam, assim como também as pessoas que não tiveram acesso, né, à cultura, porque a arte contemporânea ela tem sido muito... sempre foi, né? E por mais que disseram que a arte é do povo, mas ela sempre teve um lugar ali elitizado, né, para privilegiados, só para quem tem repertório, né? Ou por quem hoje em dia a gente percebe, isso é para quem está com a vida ganha, né? Isso não é para mim, né? As pessoas, mesmo com o discurso dos museus, disseram, não, está aberto, mesmo quando é gratuito, está aberto ao povo, mas parece ali que não tem uma barreira ali, né? Algo que vai para além da catraca, que vai para além do olhar do segurança, que vai para além tem ou não roupa para ir nesse lugar, né? Tem um lugar que isso não é para mim, isso aí tem coisas mais importantes para perceber, né? Então acho que quando a arte extrapola esses muros, né, acho que ela diminui essa barreira, e eu acho que é um desafio dos artistas e das instituições, né, ditas esclarecidas, né, porque o discurso, né, geralmente é muito afinado, tem muita consciência, pelo menos uma aparente consciência de classe. As pessoas sabem um pouco, né, pelo menos argumentar essas diferenças, mas replicam, né? Os artistas continuam replicando esse mercado que faz com que o rico fique sempre mais rico, né? Que aquilo que é bom fique sempre cada vez mais exclusivo, né? Então o artista, mesmo que quando vem da rua, ele fica tão ocupado em ganhar dinheiro que acaba tendo pouco tempo para fazer a sua arte para todo mundo. Então a gente e aí o sistema também é induzido, né, para que não estimular que essa arte seja feita democraticamente, acessivelmente, né, e de não valorizar também, se ninguém está te pagando para fazer isso, então isso não tem valor, né? Então tem um exercício para as coisas continuarem como está, e a gente acaba favorecendo, né? A gente vê aí que o que tem dito de melhor acaba ficando em coleções privadas de bancos ou de grandes fortunas, né? E aí a gente acaba ficando refém mesmo só do acesso que a gente tem na internet, né? Que também separa as pessoas, por um lado conecta, mas também separa elas de fato, né? Então, eu acredito muito no movimento, né, em que é importante estimular, democratizar, construir políticas públicas para a valorização, a ocupação do espaço público por meio da arte, né, da formação das pessoas, da formação de público, né, da formação de opinião, de influenciar a partir de coisas que a gente julgar necessárias, assim, né, para a convivência, né, das pessoas. E aí, nessa lógica, você está falando de processos você falou de um coletivo, né? Quer dizer, você está na cidade, é o seu ateliê, quer dizer, você tem um ateliê, você cria sozinho, cria coletivamente. Como é que funciona? Então, a minha produção, grande parte da minha produção de pintura, ela é muito sozinha, muito individual. Tem sido assim, embora o universo do grafite ele é muito fraternal, é muito coletivo, né? Existe muita interação, muita amizade, né? Muita cumplicidade e uma competitividade saudável também, mas tem uma coisa ali individual. Mas eu tenho, também por conta dessa questão, né, de fraternal do grafite, também temos desenvolvido há muito tempo também processos coletivos, né, processos de participação, processos mais horizontais. Então,
tem essa permeabilidade assim também de aglutinar pessoas, né, para pensar em prol de uma causa, né, de uma busca. Então, muitos projetos dos quais a gente desenvolve, né, eu agora falo a gente enquanto agente marginal, enquanto membro da associação, do coletivo e margem, né, já pensamos em coisas como debate-papo éticos, né? O próprio nome ajuda a explicar o que é, né? Que são conversas com debate, com sarau, com né? Ali, conversas organizadas ou não, mas que exploram um pouco os formatos, né? Dessa troca de ideias. E acontecem aonde? Elas acontecem em diversos lugares, a partir da margem da cidade, né? Tem essa origem lá no Grajaú, mas ela acontece onde a gente é chamado e também onde a gente invade ou se convida, né? Então a gente tem feito apresentações, palestras aí, universidades, outras instituições, né? Outros processos como o Cartografite também, que um processo foi muito interessante que olhou para a cidade assim de uma forma geográfica, explicitando esses pontos que tinha a princípio a intenção de propor um roteiro ligando a periferia aos centros, as periferias aos centros, mas que se revelou um processo muito mais burocrático e logístico e de contradições, né, entre o poder público e as iniciativas de intervenção urbana, porque por mais que a gente tinha autorização, muitas vezes, e algumas vezes autorização e até financiamento, ainda assim eram criminalizadas, eram canceladas e apagadas recorrentemente. Então mesmo o processo revelou que não adianta ter essa autorização. Existe um processo já estabelecido dentro das prefeituras regionais, que uma máfia que ganha para apagar grafite. Então eles têm ali um processo fraudulento e mafioso de apagar grafite para favorecer essas empresas terceirizadas que ganham por metro quadrado. Então tem todo um sistema há décadas alimentando e enxugando esse gelo, apagando as nossas expressões, né, para fazer uma questão higienista assim, né, de cancelamento da cultura mesmo, né? Então, processos como Cartografite, Infografite, Debate-Papo, né? Os agentes marginais, o Imargem, né? Os manifestões, né? São todos conceitos que a gente vem elaborando de forma coletiva, vem replicando, né? Mostrando isso em outras, levando isso para outras quebradas. Um jeito de troca. Legal. E você tem assim alguma... Porque eu estava lembrando, nós tivemos uma exposição aqui no ABC com o Zé do Lixomania, que era pichador, né? E a ideia dele também, ele manteve a conexão com essa expressão. E aí, muito do que você está falando, agora eu estava lembrando da exposição do processo que era para nós fazer essa mediação com as pessoas no entorno. Não, isso aqui não vai virar alguma coisa. É isso que está aqui. E isso que está aqui é o que importa, é a expressão, a linguagem é essa. Né? Porque também tem essa questão de uma barreira do indivíduo mesmo. Né? É legal a arte urbana, mas desde que ela seja num formatinho. Né? Se saiu daquela leitura que eu consigo assimilar, então já não... O estranhamento não pode, né? É lógico que tudo isso é legitimado quando se está se falando de um artista de sucesso. Se ele tem bilhões na conta, ou milhões de seguidores, ele pode tudo. Aí ele já vira uma outra... Ganha essa legitimidade, né? Por mais que não entenda, mas é só eu que não estou entendendo. Então, essa associação tem muito ligada à imagem de sucesso. Ele vira instagramável. Aí ganha essa legitimidade, né? Mas acho que também existe um processo que eu também, do qual sou muito crítico dentro da arte urbana, né? Que é um processo do que a gente realmente precisa ver, né? Eu, por mais que eu me considero um pichador, eu sou entusiasta mesmo da expressão da arte que pode vir dependente, né, das elites aí, democráticas. Só que assim, o que a gente realmente precisa ver, né? Eu percebo que a gente desperdiça um potencial enorme de comunicação, de linguagem, de diálogo, por conta da vaidade, do egoísmo,
da covardia, às vezes, dentro do artista, né? De ser ensimesmado, de apresentar. Porque é aquilo, o que aquele seu apelido traz para a discussão, para a sociedade? Mesmo que tenha uma estética, lógico, existem vários aspectos antropológicos, culturais, sociais, de se avaliar, de se atribuir valor. Mas eu acredito também que, assim como a arte contemporânea é feita para poucos, assim, né, só para quem tem um feedback, a própria arte urbana também cai nessa armadilha da elitização. Então, só para quem tem os códigos, para quem tem o feedback, né, igual o mandarim. A verdade é que todo mundo pode aprender o mandarim, né? Mas é ali, é para poucos. Aquela pichação é só para quem estudou aquela caligrafia. Né? Então, ela fica ali também elitizada, então é para poucos. Mas centenas de manos que vão entender, né? Assim como alguns poucos... centenas ou poucos mil pessoas que vão entender aquela Bienal, aquela arte ali, e aí os outros que não entendem é porque estão por fora. Então ele fica ali, não entendo, mas deve ser legal, é porque eu que sou ignorante, né? Então eu acredito também que existem esses dois lados aí. São guetificações, né? De um lado e de outro também. Do outro também, E aí eu sou um pouco crítico. Acho que lógico, ela não precisa descer um nível, né, de ser uma coisa muito rasa, mas ao mesmo tempo eu acho que ela tem como... Principalmente quando ela invade de forma covarde a paisagem urbana, né? Assim como a poluição eleitoral, como a propaganda, né? O marketing que emporcalha a cidade aí, vendendo coisas que a gente provavelmente não precisa. Então acho que a favor de uma ocupação mais justa, né? E mais colaborativa, em que as pessoas, talvez até pelo método de validação, curtir, não curtir, determinem o que pode e por quanto tempo pode ser visto na cidade, né? Não só por... Lógico, também a insistência, né? Acho que aí a guerrilha de se manter e de refazer também é uma coisa que dignifica a permanência daquela intervenção. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas não consultam, né? Os arquitetos, os urbanistas, os pichadores não consultam o que a gente precisa, quer ver. Então, eu acho que como uma contrapartida, o mínimo que a gente pode fazer é fazer um tipo de arte que traga uma contrapartida, que dialogue, né? Que já que não pediu para estar ali, que ela traga ali alguma discussão positiva, né? Que se justifique pela serventia mesmo, né? Pela ser digna daquele espaço invadido, tomado. Né? E mobiliza as pessoas ali em volta, né? Claro. E aí você traz uma fala que você está sempre em produção, você está sempre em ação, digamos assim, né? E aí você, em algum momento, passa a ser olhado pelo circuito também. Como é que é esse encontro entre você e o circuito? Acho que essa coisa é um reconhecimento, né, dessa insistência, né? Então as pessoas aí já há mais de 20 anos percebem, já vi isso antes, né? Novas gerações ainda tem um impacto ainda maior, eu vejo isso desde que eu era pequeno. Então você vem percebendo feedbacks desse reconhecimento. Então vai fazendo parte ali, né, daquela cultura. Eu acho que esse movimento, ele tá ali, como eu falei, ele te valida, te reconhece quando você está associado à questão do sucesso, né? Então, se para aquelas pessoas a minha quantidade de seguidores é válida, você fala, pô, legal, parabéns. Ou quando estou associado a uma exposição de prestígio, uma instituição de prestígio, né? Ou quando está sendo reconhecido pela grande mídia, né? Ou quando você está associado, né? Marca, né? De nome. Então, estão sempre procurando alguma coisa para te colocar. Interessante que no circuito, seja no circuito da arte urbana de rua, ali o que te valida é isso, a atitude, o rolê, né? O que a gente chama de rolê, porque já fez muito, tenho visto, então, pô, esse tem esse respeito. Outro, também esse circuito, né, do mercado de arte, né? Já te vi em vernissage, já te vi, por exemplo, nas bienais, nas feiras de arte, né? Então, é um outro jeito ali que, por mais que tem muitas críticas, eu gosto principalmente do público, né? Nem sou tão fã
assim, não gosto, claro, é o meu universo da arte que é produzida nesses lugares, mas eu gosto mesmo das pessoas, sabe? Eu gosto mesmo das vernissagens, encontrar as pessoas, falar, ver e ser visto, né? Então, também tem uma fisionomia talvez marcante, fácil de lembrar, né? Assim, desse rolê. Então, eu imagino que muita gente fala, já vi esse cara aí em algum lugar nesse rolê. Então, percebo que tem isso, mas eu acho que tá... às vezes uma incógnita, né? Porque muita gente também não sabe, conhece o meu trabalho da rua, não sabe que eu produzo coisas diferentes, né? Que eu faço grandes produções, ou que eu possa fazer telas, porque massivamente o que elas mais viram foram pequenas tags e pequenos textos, né? Então não sabem um pouco dessa versatilidade, né? Então é um reconhecimento que está bastante validado e bastante... sabe, muito elogio, né? Parabéns, blá, blá, blá. Mas assim, quando a gente percebe assim, quando isso linka com o econômico, né? Também aí tem a ver também com a capacidade de gerenciar recursos, de empreender, né? Então também tem isso ali, pô, será que vende tanto? Então é isso. Também acho que o desafio tá assim, tipo, tem um reconhecimento, mas é um reconhecimento que ele tem alguns desafios ainda, né, para ser considerado um case de sucesso. Porque aí a fama nem sempre representa um sucesso completo, né? Case de sucesso é uma expressão bem contemporânea dessa visão de marketing, né, do mundo que existe hoje. E acho que você tem uma coisa muito legal que vem na sua fala, que é olhar para esse universo, mas entender que não é isso, na verdade, que te traduz enquanto artista, enquanto criador, né? Sim. Às vezes eu tenho até ideias utópicas, né? Por exemplo, eu discordo muito desse método em que o artista vende um trabalho por um valor, e aí ele é revendido primeiro pelo dobro, depois pelo triplo, depois por tantas vezes mais. Ele ganhou lá atrás um recurso, e aí as pessoas continuam especulando e ganhando, né? E esse artista já não tem mais direito a nada. Então eu acho que ele acaba sendo uma parte um pouco ingênua desse mecanismo, né? Uma engrenagem, né? Dessa engrenagem que fica cada vez quem sabe fazer dinheiro fazendo grana com isso. Lógico que é uma pequena parcela. A maioria das pessoas produzem por hobby, acaba tirando do sustento de outras formas, mas eu acredito que eu gostaria de poder impor, assim, a cada venda do meu trabalho tá recebendo o que tivesse mais recebendo dessa transação. E que no meio dessa transação, esses mediadores também considerassem uma contrapartida social. Então, essas feiras de artes podiam acontecer expostas nas paredes dessas superfícies de ocupações de favelas, né? Imagina, um trabalho que a parede de um barraco, né, podia ser vendida, e aí o valor, compra uma casa, dá uma casa pro curador, mediador, galerista, uma casa pro artista e uma casa para aquele sem-teto que teve a sua superfície ali pintada. Então acho que a arte devia ser usada para esse compartilhamento de recurso, né? Para a gente diminuir um pouco essa desigualdade, né? Enquanto a gente, né, tá sempre ali legitimando o esquema de como é. Então acho que falta um desafio, né? Um mecanismo que é difícil, somos voto vencido, né? Até mesmo para atribuir valor. Tipo, eu acredito que a arte tinha que ser um percentual do quanto aquela pessoa tem na carteira, no banco ou nas ações. Então, tipo, isso aqui custa 1% do seu patrimônio, essa minha obra, sabe? Então, e aí, né, poder a gente realmente ser mais justo, né? Para quem pode dar mais acesso, para quem não tem, e realmente conseguir, né, extrair recursos de onde tem, né, e compartilhar isso. Então, acho que falta uma inteligência que tem tudo para não dar certo, né? As pessoas continuam fazendo as coisas para continuar do jeito que tá. Então, eu me seduz o fato de poder juntar grana, né? Poder ter acessos, né? Porque eu acho que a coisa que mais me seduz é isso, ter acesso. Eu queria poder ver uma exposição no outro continente, sabe? Sei lá, eu quero ver esse evento em tal lugar e poder ter esse acesso. Mas... Então, me seduz isso, mas ao mesmo tempo eu não quero compactuar com uma coisa assim. Então, não me
Ah, eu quero uma obra de arte dentro da minha casa. Eu não fico tão feliz. Fico feliz para que bom que você gosta, que você quer. Vou fazer, né? Nunca neguei um convite desse tipo. Mas não é a coisa assim que me brilha mesmo, né? Eu gosto mesmo gostaria mesmo de ganhar grandes cifras fazendo para todo mundo, né? Que alguém com muita grana bancasse uma coisa que fosse para todo mundo. E aí eu queria comentar um pouco da sua produção, né? A gente falou todos seus posicionamentos, eu queria falar um pouco do seu trabalho mesmo, como você mesmo colocou, que você produz em várias escalas, né? Você faz pinturas, você faz grandes murais, faz as intervenções na rua, você tem um ateliê, né? Mas também você divide entre o ateliê e a rua. E a questão das casas, como é que elas aparecem na tua produção? Pois é, então, eu me divido aí, né, nas várias demandas, urgências, prioridades desses convites, né, que vêm atrelados a um deadline, um orçamento. Então, a gente tem corrido muito nesse sentido, né? Então, é isso, apagando os incêndios. E aí, quando a gente tem tempo, e eu relativamente até tenho tempo, né? Eu remuneradamente eu trabalho pouco. Eu ganho bem, mas trabalho pouco, então eu ganho bem pouco porque trabalho pouco. Mas tenho tempo para produzir bastante, né? Então eu acabo doando esse meu tempo extra trabalhando voluntariamente, assim, no ativismo para todo mundo. Então, o que me brilha mesmo, os projetos são esses projetos de informação na rua, de pequenas intervenções. Mas também quero o que me anima muito são essas grandes empenas em lugares de bastante movimento. Então, para mim, os critérios primeiro, visibilidade, né? Qual é o critério para escolher uma parede? Visibilidade e depois fotografia. Tem uma fotografia legal, tem um contexto bonito, né? Mas a visibilidade é sempre o mais importante. E que é isso? Acho que isso reverbera, traz audiência, traz poder, vincula credibilidade, patrocínio, né? Quando você tem mais audiência. Então, a minha produção está assim, ela planejando projetos de pequenas intervenções espalhadas pelo mundo afora, de grandes intervenções, de grandes paredes que eu venho mapeando o mundo afora também. Quero estar muito nessa parede, onde conseguir recurso. Então, se inscrevendo para editais, né? Porque aí a gente molda um pouco a ideia do que os nossos desejos, né? Atendendo aos convites, né, de tempos em tempos, aquilo que a gente plantou. Então, antes da coisa ficar preta, antes da gente ter dificuldade financeira, a gente é agraciado pelo mérito de ter plantado tanto, né, no passado. Então, antes de entrar no vermelho, tem sempre alguém que fala, olha, toma aqui alguns mil para você fazer um trabalho para mim, né? Então, é assim que eu vou tocando a coisa. Gradualmente eu tenho pensado com a maturidade, né, como profissionalizar melhor isso, como escalonar mais essa ação, né? Então eu quero e preciso também, acho que dentro da minha dinâmica, eu sinto muita falta de aglutinar a gente, de estar trabalhando junto com mais pessoas, porque também isso me estimula. Estar em contato também com o público, né, através dos registros da Câmara, de uma forma, né, como influenciador, assim, também tem me seduzido muito, porque acho que essa é um pretexto para estar em movimento. Então, eu sempre que dou uma entrevista, sempre que me convidam, sempre que é a chance que eu tenho de mostrar o meu lado melhor, né? Então, é de falar coisas que eu acho que são importantes, de pintar, de escrever coisas que eu acho importante. Então, eu vou atendendo essas demandas, criando essas demandas, qualificando essas demandas para se mostrar melhor, né? Então, tem aí uma série de projetos de obras móveis, né? Que eu espero sempre assim, eu gostaria muito de convites, principalmente para instituições mais como museus e centros culturais, mais do que a coisa da galeria, embora eu não negaria e não tenho negado nenhum convite de exposições em galerias, mas eu tenho mais interesse para que essas obras sejam adquiridas ou que sejam de um acervo público. Sim. Então, tenho trabalhado nessas várias coisas. Então, o meu desejo é sair pintando pequenas coisas por aí, e aí de tempos em tempos fazer uma grande coisa, né? E aí de tempos em tempos, principalmente para mim, a coisa do ateliê é só quando está chovendo, ou está muito frio, ou quando estou com algum problema físico, ou quando tem toque de recolher, pandemia, sabe? Quando tem as intempéries
trazem isso, porque enquanto a gente tem democracia, eu quero estar na rua, enquanto eu tenho joelho, enquanto eu tenho, sabe, saúde, eu quero fazer para todo mundo, não sei, até, né, falando aí, sempre criticando a polícia, talvez se fosse em outro estado já tinham me colocado para fora, já tinham me apagado, porque eu tô ali metendo o dedo na ferida, falando mal das injustiças, inclusive criticando os perigosos, né? Sim. E aí, mais recentemente, eu me dividi. Já há alguns anos eu tenho considerado a possibilidade de me ingressar na carreira política. E eu sempre, em todas as campanhas dos últimos 20 anos, eu sempre fiz um tipo de comunicação que sabotava um pouco a poluição eleitoral. Então, eu, com a minha caligrafia, alterava as frases do sentido da poluição eleitoral, né? Alterava o sentido, botava um não, uma vírgula, retirava os cartazes e modificava, colocava com uma intenção, até que esse ano, há um ano atrás, eu decidi, eu vou me candidatar para vereador, e aí fiz reunião, quando eu falei isso para os meus colegas, eles já me colocaram na reunião com a presidência do PT, que me falou assim, nossa, você é prioridade para nós, vamos para cima. E eu já era afiliado há 20 anos, vamos pra cima. Aí quando eu falei, já tô com reunião marcada com o PT, pessoal. Falei, não, vamos fazer agora então, vamos fazer a reunião. Aí já me fizeram com a presidência do PSOL para falar, vamos sair para vereador, você vai ser nossa prioridade. Aí eu falei, beleza, boa, posso escolher entre o PT e o PSOL. E aí tal, falei, tinha me encantado, me entusiasmado tanto. Falei, nossa, agora eu vou poder escalonar mesmo o meu trabalho, o meu ativismo, acho que vai chegar para mais gente, né? Tudo que eu queria mesmo, que era essa coisa de ter uma equipe que me mobiliza, onde eu possa realmente fazer um trabalho maior, para muito além do que se espera para um vereador, até que me fui frustrado, falei, não, mas você não tem ficha limpa, você tem 3 condenações por fazer grafite. Você não pode se candidatar enquanto você não cumprir. Né? Então, já cumpri aí umas 28 horas por um processo, por escrever Deixe Viver, ou por contra questões lá, quando o Dória apagou os grafites, ele deu uma brifada na polícia, então os processos são todas daquela época. E agora eu estou cumprindo o segundo. Eu fui absolvido, porque era para uma questão política, entenderam que me detiveram por uma questão injusta. E um terceiro, eu fui condenado em segunda instância. E aí eu estou terminando de cumprir 90 horas de trabalho e, paradoxalmente, fazendo mural. Então, a minha pena é fazer um grafite numa ONG. Então, quando terminar de cumprir essa pena, né, se eu não tiver nenhum outro processo, eu vou poder... E eu não estou evitando, porque eu continuo pintando, continuo Sim. sendo... Porque isso não pode me parar. Porque até então, esses 25 anos de crime... Valeu a pena, porque, né, nunca me impediram. Agora me impediram, esse foi o maior prejuízo que eu tive, mas até então nunca me impediu de edital, de viajar. Então, mas agora esse foi um grande prejuízo que eu acho que a sociedade teve. Então, se eu não tiver nada melhor para fazer, eu espero até ter, porque eu também não tenho muita dúvida se eu identifico mesmo com isso. Com a questão burocrática, nem tanto, mas com a questão da vaidade, do poder, da diferença, de conseguir fazer uma diferença, de conseguir mobilizar esse interesse de fazer realmente alguma coisa, de fato, fazer alguma diferença. Eu acho que nesse caminho, né, já que eu não fui chamado pelo Big Brother, porque eu acho que também, nesse sentido, eu acho que eu conseguiria, com a quantidade de seguidores que se consegue, eu acho que eu conseguiria fazer muita diferença a partir da credibilidade que esses seguidores me trariam. Então, uma vez mais, até com o vereador, ter 2 milhões de seguidores, acho que poderia me trazer mais recurso, e com isso poder, e com isso mobilização. Então, assim, se eu não tiver nada melhor para fazer, ou Big Brother, ou vereança, né, eu topo por isso, lógico, por poder, porque eu acredito muito no poder de mobilização, de mobilizar recursos, de influenciar, né? Embora não tenha essa veia burocrática, mas tem essa veia política, essa veia de transformar e de diplomacia, e de ouvir, de entender, de não polarização, sabe? De entender, enfim, de ser voz, né? De trazer... É o ativismo, né? O ativismo mesmo. Lógico que isso também tem uma implicação que me preocupa de não poder se associar às outras instituições que hoje me pagam, né? Então, uma vez que eu tiver vinculado, né, ao poder público, eu vou abrir mão do que hoje me paga o meu custo de vida. São escolhas, né? São escolhas. Acho que é escolher lugares de fala e, como você falou, a potência do discurso que você consegue alcançar, né?
E aí eu queria voltar na questão das casas. Ah, sim. As casinhas começaram com um jeito muito intuitivo e espontâneo. De repente eu estava pintando casinha. Aí as pessoas perguntaram, por que das casinhas? Eu falei, boa pergunta, hein? Por que das casinhas? Aí eu fiquei pensando, deve ser por conta da influência dos desenhos dos alunos, porque alunos de todas as idades, a representação mais recorrente é uma casinha do tipo de telhado assim de comieira. Porque você dá aula para público... Hoje em dia é só projetos mais pontuais, mas durante muitos anos eu trabalhei em ONG, já trabalhei em escola formal, depois principalmente em ONGs, como educador de arte, né? Um público jovem, criança... De todo tipo, desde criança de 5 a... 80. Terceira idade, Aí, menores infratores, pessoas com deficiência, aqui fora do país também. Então, todos representavam a casa. E aí, pintando na rua, com a cabeça em voltar para casa, pensando num símbolo, buscando um símbolo universal que comunicasse com qualquer pessoa, em qualquer idioma. Eu pensei que a casa era uma coisa interessante, um lugar para ir, para voltar, um lugar seguro, paraíso, a bagagem, o repertório, a família. Então, é um elemento que traz uma sensação, tem sempre alguém com uma relação com a casa, né? E aí, primeiro, elas apareceram desenhadas, flutuando, depois desenhadas em formas de mochila, depois eu fiz um protótipo de papel, e minha mãe, que sempre foi costureira e que tem uma experiência larga em costurar bolsas, mãe, faça uma casinha para mim eu quero vestir minhas performances, eu quero minhas bolsas em forma de casa. Aí ela passou a fazer, há mais de uns 10 anos atrás, já fizemos quase 1.000, das quais metade compraram. As pessoas, você vende essas casas? Fala, olha, eu não vendo, mas as pessoas compram. Porque assim, não faço elas para vender. A intenção não é que o desenho casinhas não é para vender, é um pouco essa performance, essa instalação, né, que remete às diversas leituras possíveis, e as pessoas que querem ter, né, assim como sempre que alguém quer ter uma obra exclusivamente, fala, que legal que você quer, a esse ponto você quer. Eu até pergunto, mas pra que você quer? Engraçado quando as pessoas vêm falar de obra, mas pra que você quer uma pintura? O que você vai fazer com uma pintura? Mas já que você vai gastar com qualquer outro, então que gaste comigo. Mas eu acho que ninguém precisa de uma obra de arte dentro de casa, uma coisa exclusiva, sabe? Eu sou meio assim, adverso a essa coisa do mercado. Eu acho que ninguém precisa de arte, eu acho um pouco inútil. Acho coisa assim de burguês, né? Mas já que querem gastar, gastem comigo também. Sabe? Então, eu acho que é algo que, enfim, elas estão aí, né? Fico feliz que eles estejam. Eu gostaria que essas casinhas fossem presenteadas nas escolas, que tivesse um patrocínio, que os alunos usassem. Eu já fiquei imaginando milhares de coisas de várias coisas, mas não queria que fosse só para quem tivesse muita grana, sabe? Lógico, posso fazer algumas edições mais especiais e tal, mas sempre o ideal seria partindo daquele pressuposto, percentual da sua fortuna, né? Então preferia vender para os bilionários. Porque tem uma coisa que é muito bacana, porque você falou, as suas casas, elas são pintadas, elas são desenhadas, e quando você materializa, ela vira uma mochila, que é uma casa que se move. Que essa questão desse habitar, que é tão... Pensando na questão periférica, o habitar é uma coisa muito complicada, né? E é uma necessidade que todos temos e que é difícil você conquistar. Então, acho que isso aparece, essas pessoas que olham para cima, né, essa busca por algo que transcende e que traga conforto, né? Sim, é um tema muito... E é óbvio, assim, né? A gente olha e já vê. A gente fala casinha de passarinho. Não, é casinha de pessoa, é casinha mesmo. É uma ideia de casa... E casa de gente mesmo, acho que é essa que são as mais importantes. É uma imagem que me traz mais vívida. Eu comecei a ter contato com o trabalho, essa coisa de ver você do lado de fora com as... Parece umas bolsinhas, mas são umas casas, elas todas... Porque tem a questão da escala, elas estavam no chão e cria uma outra conexão, porque não é é como você falou, elas são a representação, na verdade, que vem muito forte. É aquela iconografia que vem, mesmo da bolinha, como se faz uma pessoa, né? Uma bolinha com as perninhas. É essa que qualquer lugar você tem uma ancestralidade ali. Essa busca do ser humano mesmo, né? Sim, que é de todo mundo, né? Em qualquer lugar.
Até para quem tem ou quem não tem, tá sempre pensando nela, né? Na próxima, ou na casa dos sonhos, a casa. E você tem uma trajetória que vai Brasil, vai exterior. Tem alguma ação que eu comentei no começo daquela intervenção que você fez num conjunto, se eu não me engano, agora, né, algum trabalho que você fez que você traz com você, uma intervenção que você participou? Olha, tem uma série, né? Tem uma série de trabalhos. Eu acho que, assim, seja esses pequenos, né? Acho que a coisa que mais me traz esse reconhecimento são essas pequenas intervenções, né? Que as pessoas encontram em qualquer lugar, né? Elas têm a sua profundidade, mesmo na sua simplicidade. Mas é verdade que projetos mais elaborados também trazem uma riqueza enorme, né? De conceito, né? Muito carregado, né? Eu fiz uma série de murais nesses últimos 4 anos, né? Que foram muito importantes também, né? Que eu consegui abordar temas, representar, né, figuras, sejam pessoas anônimas, sejam figuras importantes, né, gente real, que tem uma história que é digna de louvar e de reverenciar. Então, acho que são projetos, todas essas grandes empenas, para mim, trouxeram muito... foi muito importante, assim, porque também eu percebo que as pessoas também, essa coisa da escala, também traz um valor, né? Então, até o meu trabalho, embora eu já tenha feito grandes murais já há muito tempo, mas assim, quando eu passei a fazer, nesses últimos anos, eu passei a fazer esses grandes murais, eu percebi também que esse reconhecimento também muda, né? Porque as pessoas estão muito ligadas a essa coisa da dimensão. Então, até não ter feito, as pessoas não me associarem a um muralista, para muitos é um artista menor, né? Por mais de ter feito milhares aí de pequenas intervenções. Então, esses trabalhos, eu almejo ainda, né, de fazer ainda trabalhos grandes, porque isso, também porque eles, pela permanência, né, porque para nós, né, da arte urbana, é um constante convívio de glória e frustração. A gente está sempre perdendo o mural e é muito triste, né? Esse mural grande de Porto Alegre que você citou mesmo, ele foi ameaçado de ser apagado, e aí uma mobilização está prosseguindo preservá-lo. Eu acabei de perder um mural, talvez o mais bonito que eu fiz no Museu Solar da Marquesa de Santos. Que aqui no centro, São Paulo. Lá no centro, perto do pátio do colégio. Foi muito triste. Teve uma reforma, enfim, era um prédio tombado em todas as instâncias. Eu sabia que seria difícil conseguir autorização, mas quando eu mostrei o layout, o diretor curtiu muito e aí até bancou, mesmo as outras instâncias não tendo autorizado, vamos fazer. E aí aí pediram para pagar porque não tinha sido autorizado pelas outras instâncias, e aí a gente conseguiu brigar ali, assim, lutar pela permanência dele por 2 anos até, que era para ficar até... nem existia o ser por menos tempo, conseguimos ficar por 2 anos, e aí veio uma reforma já anunciada, e aí perdi, não tive muito o que fazer, mas é isso. Então, para cada glória é uma frustração, né? Para cada elogio tem um xingamento. Então, é uma carreira muito dolorosa também, sabe? A cada momento a gente está perdendo um mural. Tem muito essa coisa mesmo de muita... Né? Sem contar uma dúzia de violência policial que eu já sofri, esses xingamentos, essa discriminação, né? Que é constante, né? Então, por mais que você passe ali, alguém elogia, mas tem sempre alguém que está muito incomodado com aquilo, né? Então, é difícil também. Então, é um caminho que a gente sabe que eu vou ter muitas perdas ainda, né? Eu sei que todos esses murais um dia vão ser apagados, ou por uma censura, ou por uma questão do tempo mesmo. Então, ou por uma nova lei que vai privilegiar as propagandas, né? Então, é uma questão de tempo, sabe? Eu sei que todos esses vão deixar de existir. Então, é triste, e aí a gente tem que fazer mais, tem que continuar lutando, né, para continuar existindo. Então, você acha que fora do Brasil, essa experiência que você teve no exterior é diferente, essa relação? Acho que não, acho que nesse sentido a gente tem mais semelhança, sabe? Aqui tem uma questão mais forte, né, uma cultura da transgressão. Então aqui, por um lado, é mais fácil... Por mais que seja mais violento, também é um lugar de muita burocracia, de muita violência, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um espaço para transgressão, né? Tem uma cultura que é muito mais permissiva, né?
nesses lugares dito mais desenvolvidos, existe uma fiscalização, uma ordem que dificulta essa liberdade de expressão, né? Então, nesses países mais certinhos, digamos assim, é mais difícil, né? Então, eu me sinto muito de mãos atadas, inclusive, quando eu vou num lugar em que é difícil, até porque às vezes nem combina, né? Já tem relativamente, entre aspas, meio perfeito, nem precisa tanto de algo ali, né? Então, é difícil encontrar também um lugar onde cabe tanto isso quanto aqui. Então, aqui é um paraíso para isso, assim. Então, é muito legal poder aqui. Então, eu gosto muito de voltar para cá, embora quero continuar me espalhando minha arte pelo mundo, né? E faço correndo riscos, inclusive, do mesmo tipo, né? Já fui detido em vários países, por muita sorte, não tive uma implicação, sabe, judicial, formal, assim, mas eu sigo me arriscando para toda cidade que eu vou, né? Então, embora aqui parece ser a cidade mais policiada do mundo, tem uma brecha, né? E a gente tem ali também uma malícia, um jeito, uma malandragem também que nos protege um pouco, né? E a gente sempre acha que vale a pena o risco, sabe? Por mais que possa ser a implicação maior ser o cerceamento da liberdade, é bom poder exercer a liberdade arriscando a liberdade também. Sempre, né? E aí, uma coisa que a gente tem trabalhado sempre nas conversas aqui, até por conta do nome do podcast, né? Acho que você já apontou um pouco, mas assim, o que você vê adiante? Como é que você vê, no momento que a gente está vivendo agora também, o que você vê adiante? Nossa, eu vejo um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo também com muitas possibilidades. Nunca foi tão fácil também fazer as coisas, né? Hoje em dia é possível ser, lógico, é mais fácil se você tiver herança. Mas hoje é possível ser milionário. É possível ser hiper conhecido, muito mais do que já foi, né? Então, seguir ali, né? Eu até acredito de alguma forma que seguir um pouco aquelas receitas que beiram um pouco a desonestidade, também a antiética, né? Fazer propaganda para jogo, por exemplo. Atleta propaganda para jogo é uma coisa meio surreal, né? Pois é, esse é o caminho mais fácil, mas existem outros caminhos parecidos, né? Seguindo umas receitinhas dos algoritmos aí que você consegue resultados importantes, né? Então, eu acho que a tendência está ali um pouco a ser cada vez mais ligado, né, à visualização, né? Então, acho que a gente vai estar sempre mais vendendo pela internet, né? A venda online, a aparição, a ser influência de qualquer trivialidade que seja, basta que você siga ali uma continuidade, né? Com mais ou menos estratégia, você consegue ter um plano. A gente vai ver muita coisa trivial bombando, né? Isso é uma certeza que a gente tem. A gente vai ver coisa, nossa, como isso se tornou a coisa mais importante e famosa do mundo. Como a economia mudou por causa dessa coisa boba, ridícula, trivial. A gente vai ver muito desse tipo de coisa acontecer. Então, existe uma brecha ali pra gente, mesmo talvez não viralizando tanto, porque é mais fácil com bobagem, né? Mas ter um espaço dentro desse mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente seguir, né, esse jeito offline, real, porque toda essa lógica ela vai falhar um pouco, né? O próprio sistema vai se sabotar, até para vender a solução, né? Mas então a gente vai ter esses hiatos aí de offline, e aí eu acho que vai ser importante a gente estar com uma saúde física e mental e saber ainda lidar com o mundo real, né? Então acho que a intervenção urbana tem um pouco nesse lugar. Um dia as telas, ou por algum momento essas telas podem pifar, né? Né? E aí a gente ainda vai ter a janela real da vida, né? Então, para coisa, eu acho que nesse momento, acho que a gente pode ter tirar alguma vantagem, a gente que viveu esses dois mundos, né? Sim. Então conseguir uma construção híbrida interessante nesse sentido. O artivismo, né? Sempre. Sim. Olha, queria imensamente agradecer a sua generosidade, delicadeza em aqui conversar com a gente. Como eu falei, são pessoas que nos atravessam, que nos inspiram, e uma gratidão imensa por estar compartilhando a sua trajetória com a gente. Só mexe com o nome da equipe, que é inspirador. Realmente acho que faz jus ao nome do podcast, né? Que é poder
olhar adiante, arte adiante, né? Muito obrigado. Valeu, gostei também. Obrigado. Você ouviu mais um episódio do Arte Adiante, um podcast da Cheio Vazio. Ele foi apresentado pelo Nilo de Almeida, dirigido por Shunji Okazaki e produzido pela Paradoxa Cultural. Essa segunda temporada foi financiada pela Lei Paulo Gustavo, em apoio à Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo. Ouça nossos outros episódios e indique para alguém que possa se interessar pela arte contemporânea.